Fala pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam me vendo e ouvindo bem, tá? Se caso o vídeo estiver cortando um pouquinho minha cabeça, tá? Perdoem, é porque é uma posição que eu tento colocar aqui para pegar a lousinha. Só que se eu subo muito fica ruim, né? Porque eu tô usando um banquinho. Esse meu tripé é pequeno, então eu tô tentando deixar o mais próximo possível para vocês verem a lousa, tá? Bom pessoal, um seguidor pediu para mim fazer um vídeo, perguntou se eu tinha um vídeo sobre Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11, que é aquela parte que fala que Jesus tinha a forma de Deus. Eu procurei, eu não achei, pessoal. Eu não sei se eu não salvei o vídeo ou se eu não lembro o nome do vídeo, porque alguns vídeos, às vezes para chamar a atenção no YouTube, eu coloco um nome chamativo. Ou a farsa que Jesus é Deus em Filipenses. Talvez seja até o nome desse vídeo. Então, às vezes eu não lembro qual capítulo ou versículo eu analisei. Então eu não consegui achar. Então eu vou dar uma atualizada aqui nesse tema, e é até bom que eu vou explicar de uma forma melhor para vocês essa questão aqui de Filipenses, que muitos cristãos usam para dizer que Jesus é Deus. Vai ser mais um vídeo da playlist chamada A Farsa da Trindade, tá? Que eu tenho aqui na Bíblia, onde eu analiso todos esses versículos que falam que Jesus é Deus. Nenhum diz que ele é Deus, tá? Então vamos lá, aqui diz assim, ó. Tende em vós o mesmo sentimento de Jesus Cristo. Ele, estando na forma de Deus, não usou o seu direito de ser tratado como um Deus, mas despojou, tomando a forma de um servo. Então aqui ele tinha a forma de Deus. Deixa eu ver se aqui tem algum comentário interessante. Não, só comentário teológico. Tornando-se semelhante aos homens e reconhecido como, em seu aspecto como um homem. Então o autor está dizendo que Jesus tinha a forma de Deus, mas ele não ousou ser igual a Deus. Vamos começar pelo termo grego, morfeu. O termo grego aqui, pessoal, eu vou escrever maior que pediram. Deixa eu escrever aqui primeiro em português, ó, morfeu. Eu vou colocar U, tá? No inglês eles colocam Y, que é morfei. É esse termozinho aqui, ó, pessoal. Morfeu. Tá? Esse termo grego aqui, pessoal, ele significa forma, aparência ou até essência, mas geralmente é forma ou aparência. Como, por exemplo, em Marcos 16:12, fala que Jesus apareceu para os apóstolos com uma aparência diferente. Ele apareceu para dois deles. Mas no final de Marcos é uma construção da igreja, então não dá para a gente levar como base teológica. O problema desse termo aqui, pessoal, é que ele é um rapax legômeno. Ele só aparece 3 vezes na Bíblia, sendo uma no final de Marcos, que é uma construção da igreja, e 2 vezes ele aparece aqui em Filipenses. Tem uma referência dele em Joséfo, que também significa forma e aparência, mas você não tem muita referência com relação ao termo. No hebraico não tem bem um equivalente, porque o hebraico usa 3 palavras diferentes para falar de forma. Usa o termo maré, usa o termo toar, e tem mais um outro termo que significa ídolo, mas são termos diferentes. Então a gente não sabe qual equivalente do hebraico o autor está usando. Agora, o autor está dizendo que Jesus tinha a forma, a aparência de Deus. Nós vamos ter 2 probleminhas aí. Primeiro, que ele fala aqui no mesmo texto que ele não ousou ser igual a Deus. Sendo que igual é esse termozinho aqui, ó. Issa. No grego. Issa. Então a gente vai ter um probleminha de lógica aqui. Como é que Jesus era igual a Deus em forma, né? Um Deus em forma humana, tinha aparência de Deus, mas ele não queria ser igual a Deus? Aí complicou, né, pessoal? É o mesmo que eu falar assim, o Ronaldo é a cara do Brad Pitt, mas ele não quer ser o Brad Pitt. Brincadeira, mas um exemplo só para vocês entenderem. Não faz o menor sentido de lógica. Segundo problema. Quem sabe qual que é a forma de Deus? Alguém já viu Deus? Segundo a Bíblia, não. O próprio Jesus falou, ninguém jamais viu Deus. Então, como pode Jesus ter a forma, a aparência de Deus Todo-Poderoso, se ninguém viu a forma de Deus? E toda a Bíblia fala que Deus não tem forma, não tem aparência humana. Tanto que, ó, uma prova para vocês verem aqui, ó. Em Romanos, no capítulo 1, no versículo 23, olha o que Paulo diz em Romanos. Aqui, ó, Romanos 1, 23. Bíblia Nova é ruim, com as páginas ficam todas grudadinhas. Aí você não consegue abrir as páginas direito.
Ó, jactando-se de possuir a sabedoria, tornaram-se tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível, ou um Deus incorruptível, por imagens de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes, de répteis. O que Paulo está falando? Que trocaram a imagem, a aparência, a forma de um Deus que não tem forma, porque ele é incorruptível, ou seja, ele não tem forma humana, e os romanos transformaram ele em forma de homens, animais, quadrúpedes, répteis. O que ele está dizendo? Paulo está dizendo que Deus não tem isso aqui, ó. Deus não tem forma nem aparência humana. Que os romanos fizeram isso, em vez de venerar o Criador que não tinha forma, eles trocaram a glória desse Deus por glória de figuras de imagens, figura de animais, de uma ave, de um réptil e até de um ser humano. Então, se Paulo está condenando os romanos que transformaram a glória de Deus numa imagem de um homem, Paulo está dizendo que Deus não tem isso aqui, ó, forma nem aparência. Aí complicou, né, pessoal, o versículo, né? Lembrando que Filipenses, né, segundo entende, é uma epístola paulina, apesar de ser autor diferente, mas é a mesma corrente de pensamento. Então, como que Paulo diz em Romano que Deus não tem forma, que os homens corromperam a forma de Deus, dando uma forma humana para Deus, e vem o autor de Filipenses e fala que Jesus tem a forma e a aparência de Deus. E aí, pessoal, como é que fica? Agora eu vou ensinar para vocês como é que se faz uma exegese correta do texto quando você tem uma contradição assim aparente, tá bom? Antes de partir para a exegese, eu só vou citar mais um detalhezinho aqui para vocês. Ser forma e aparência significa ser o mesmo? Se eu disser assim para um amigo meu, nossa, mano, você é a cara do seu pai, quer dizer que o meu amigo é o pai dele ao mesmo tempo? Porque as pessoas interpretam assim, falam que Jesus é Deus porque ele tem forma e aparência de Deus. Agora, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, segundo Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Ali é o termo tisselém, que é imagem. Então o ser humano é Deus só porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus? Eu acho que não, eu não sou Deus, vocês são deuses. Mas a Bíblia fala que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E ninguém toma o homem como Deus. Agora, por que aqui pegam imagem e semelhança e falam que Jesus é o próprio Deus? Só aí você vê que a análise superficial de uma minoria protestante, vamos dizer assim, não resiste a uma exegese. Bom, pessoal, que nem eu falei no começo, esse termo ele só aparece 2 vezes em Filipenses. E uma no final de Marcos, que eu nem considero. Então esse aqui é chamado um rapax legomeno. É um termo que você só tem nesse livro da Bíblia. E quais são as 2 vezes que esse termo morfeu aparece? A primeira fala que Jesus tinha a forma de Deus, que é no versículo 6. Ó, forma de... Vou colocar maior aqui, Deus. Então é isso que os cristãos falam para dizer que Jesus é Deus. E no outro versículo fala que ele assumiu a forma de servo. Aí nós vamos entrar em outro probleminha aqui. Então, da mesma forma que Jesus tinha a forma de Deus, segundo o texto, ele também tinha a forma de servo. Só que aí tem um probleminha aqui, pessoal. A palavra Deus e servo, elas não são antônitas. Por exemplo, qual é o oposto de alto? Ou antônito? É baixo, Ronaldo. Beleza. Qual é o antônito de gordo? É magro. Beleza. Qual é o antônito de bem? É mal. E assim por diante. São palavras opostas. Ó. Alto, baixo, gordo, magro, bem e mal, doce e salgado, longe e perto, e assim por diante. Então, se o autor é o único que usa essa palavra, e ele usa para 2 palavras diferentes, essas palavras tinham que ser antônitas. Como assim? Alto e baixo, gordo e magro, bem ou mal. Qual seria o antônito de Deus? Seria homem. Que na linguagem bíblica, Deus sempre é oposto aos homens. Então, Deus é Deus e os homens são os homens. Agora, ele não usou o termo antropo aqui, sendo que ele usou o termo antropo no mesmo versículo. Agora, ele usou a forma de servo. Qual que é o oposto de servo, Senhor? Pessoal, é a palavra Senhor. Porque um servo, ele tem um senhor. Então, ou você é um servo, ou você é um senhor. Não tem como você ser os dois ao mesmo tempo. Então, se o antônito de servo é a palavra Senhor, então aqui onde está Deus, o certo seria ter a palavra Senhor. E não Deus. Ah, Ronaldo, mas ele não colocou a palavra Senhor, ele colocou a palavra Theos em grego, né, tal. Acho que aqui tem um sigma, Theos. Sim, mas só que aqui ele não está querendo se referir a Deus, pessoal. Porque o autor está escrevendo em hebraico, mas em grego, perdão, para expressar ideias em hebraico. Então acredita-se que aqui no texto, eu estou ficando sem espaço aqui.
que a palavra original que o autor quis colocar aqui seria o termo hebraico, não o tetragrama, mas o termo Elohim. Eu já expliquei 500 vezes para vocês aqui nesse canal que o termo Elohim, que é traduzido como Deus, na verdade ele significa alguém que tem poder, autoridade. Assim como Deus tem poder sobre todo mundo, é alguém que tenha mais autoridade ou mais poder que outros homens. Os juízes de Israel, os reis, os profetas, enfim. Quer ver? Deixa eu mostrar um exemplo aqui para vocês rapidinho. Ai, Bíblia, eu estou arrependido de ter comprado essa Bíblia. As páginas dela são tão grudadinhas que é difícil pegar para abrir a página certa. Eu estou um pouco resfriado, tá, pessoal? Perdoem aí. Esse resfriado não passa nunca também. Aqui, ó, Êxodo 7:1. Olha o que diz. Deus falando para Moisés. Então Deus disse a Moisés: Eis que eu te fiz como um Deus para o faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Eu te fiz como um Deus. Isso também tem Êxodo 4, tá, pessoal? Aqui, ó, Deus. Eu te fiz como um Deus para o faraó. Moisés era Deus, pessoal? Não. Porque o termo em hebraico aqui que é usado é esse daqui, Elohim. O que Deus está falando? Eu estou te colocando mais poder e mais autoridade que o faraó. Você vai ser um Elohim para o faraó. Alguém mais poderoso que ele, com mais autoridade que o faraó do Egito. Então é isso que significa o termo Elohim. Então aqui a intenção do autor de Filipenses era escrever Elohim. Mas como ele está escrevendo em grego, ele deve ter procurado algum dicionário ou visto qual é o equivalente. Qual é o equivalente do Elohim na Septuaginta? Nas escrituras gregas? É Theos. Aí ele colocou Theos. Mas provavelmente ele não está se referindo a Deus Todo-Poderoso, ele está se referindo a um Elohim, que é alguém que Deus dá poder para aquela pessoa, dá autoridade para aquela pessoa. Não que aquela pessoa seja Deus, mas uma pessoa que tem uma autoridade que vem de Deus. Tanto que no próprio texto de Filipenses ele deixa claro isso. Deixa eu ver se eu acho aqui de novo, só um minutinho. Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito. Cadê Filipenses, meu Deus? Acabei de perder aqui, Filipenses. Aqui, ó, Filipenses 2, no versículo 9. Olha o que ele diz aqui, ó. Por isso Deus, agora é Deus de verdade, soberanamente, difícil, quase trava-língua, soberanamente o elevou. Ou seja, ele conferiu um nome que está em cima de todo nome. Então o que o autor está dizendo? Que Deus, aí sim seria o Theos, ele elevou o Elohim. Ou seja, ele deu um nome que é acima de todo nome. Ele deu autoridade para Jesus. Então como que Jesus pode ser Deus, pessoal? Se Deus está dando autoridade para ele. Dá para juntar Lé com Cré, né? 2 e 2 são 4. Então se Deus está dando autoridade para Jesus, é porque Jesus não é Deus, ele é só um Elohim, que nem Moisés. Alguém que recebeu a autoridade de um Deus. No caso, o Deus de verdade, o Deus, o Theos. Então o autor está dizendo, ó, Deus elevou Jesus. Então se ele elevou Jesus é porque Jesus não é Deus, ele é alguém que recebeu uma autoridade como Elohim do próprio Deus. Então fazendo essa leitura, pessoal, a gente pode substituir aqui a palavra forma de Deus por forma de Elohim. Então o texto ficaria mais claro, porque ele, mesmo tendo a forma de um Elohim, ou seja, de uma pessoa de autoridade que recebeu de Deus, não ousou ser igual a Deus. Porque um Elohim não podia se igualar a Deus, que nem Moisés. O Elohim tinha que ter consciência que ele recebeu uma autoridade de Deus. Moisés já se igualou a Deus na Bíblia? Não. Então é o mesmo que ele está falando de Jesus. Ó. Mesmo tendo a forma de um Elohim, de alguém poderoso, ele não quis ser igual a Deus. Ele não quis tomar o lugar de Deus. Ó, pessoal, eu sou Deus. Então o autor de Filipenses, ele está dizendo exatamente o oposto do que os evangélicos interpretam. Que ele está dizendo que Jesus, mesmo tendo forma de um Elohim, ele não quis ser igual a Deus, não quis tomar o lugar de Deus. Falou, não, eu não sou Deus, Deus é meu pai, eu sou só um enviado dele. Como os muçulmanos interpretam, por exemplo, lá de Mohammed. Mohammed é só um enviado de Allah, ele não é o próprio Allah. A mesma coisa, Moisés não era o próprio Deus, ele era um enviado de Deus. E é isso que o autor de Filipenses está dizendo, que Jesus não quis ser igual a Deus. Ele só tinha a forma de um Elohim, alguém que recebeu a autoridade de um Deus. Então, mesmo sendo em forma de Elohim, não ousou ser igual a Deus, mas assumiu a sua forma de servo, ou seja, um servo de Deus. Aí faz sentido esse contraponto, ó. Servo, Elohim, ou Senhor, né, no caso, Senhor, Elohim e o servo. Aí faz sentido esse contraponto que o autor faz. Ele preferiu assumir a forma de um servo de Deus do que ser igual ao próprio Deus, o tetragrama. Então ele só era um Elohim, alguém que foi dotado de poder por Deus.
Viu como é simples e viram como é o oposto do que a maioria dos pastores prega, o versículo? Eu acho que deu para entender, né, pessoal? Que Jesus não quis ser igual a Deus. Aí o evangélico, 2000 anos depois, ele compra a Bíblia, ele lê isso daqui, ele fala assim: aqui, ó, Jesus é Deus, ó. Vou provar para você, amadinho. Ó, estando na forma de Deus, não ousou o seu direito de ser tratado como um Deus, tá vendo? Ele tinha a forma de Deus, Jesus é um Deus. Só que o próprio texto está dizendo, pessoal, que ele não quis ser igual a Deus. Ou seja, ele não se igualou a Deus. Isso, ele não, é igual, é equivalente, ele não quis se colocar na posição de Deus. Ele só tinha a forma de, vamos tirar o Deus daqui, ó, ele tinha a forma de um Elohim, que nem Moisés. Moisés não foi o Elohim perante o faraó, um Deus? Jesus também. Ele foi o Elohim perante os homens, que Deus exaltou ele. Mas não que ele era o próprio Deus, ele só era alguém exaltado, dado poder pelo próprio Deus, um Elohim, que nem Moisés. E assim por diante. Tá bom, pessoal? Então acho que deu para entender, né? O texto diz exatamente o oposto do que os evangélicos interpretam. Tá bom? E mesmo se Jesus tivesse a forma física de Deus, que não é o que o autor está falando, ele está falando que ele tem uma aparência, uma forma de alguém com autoridade, né? O Elohim. Fica essa pergunta, né? Quem que já viu a forma de Deus para saber como é que Deus é? Inclusive esse termo morfeu aqui é da onde vem a nossa palavra morfologia, que é aparência física, tá? E a Bíblia fala que Deus não tem morfologia. E aí, como é que fica? Então você vê que eles interpretam errado para manter uma suposta trindade e uma idolatria maluca. Tá bom, galerinha? Então foi isso, pessoal. Quem gostou do vídeo, perdão, tô um pouco resfriado ainda, tá? Quem gostou do vídeo, dá um like aí no vídeo, pessoal, que isso vai ajudar a aumentar a atividade de alcance. E por favor, façam mais perguntas como essa que esse rapaz fez, que é sempre interessante. É sempre bom a gente pegar um tema diferente, dar uma atualizada, uma analisada nos termozinhos, é muito legal, tá? Quem tiver mais versículos aí que quiser que eu analise, posta aí nos comentários, tá? Agora o ritual. Dê um like, compartilhe com seus amigos, ative o sininho, comente o que vocês acharam, etc, etc, etc. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Paz a todos.